Bom dia, a paz do Senhor para você que me ouve nesta manhã. Hoje eu gostaria de compartilhar com você 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, que vai dizer assim: porque o Senhor disse a Samuel, não atendes para a sua aparência e nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Nessa devocional desta manhã, eu gostaria de falar sobre a aparência. A primeira coisa que eu quero dizer para você é que eu e você não podemos aparentar aquilo que nós não somos e nem o que nós temos, pois tudo está patente aos olhos do Senhor. Deus não se deixa enganar, Ele nos conhece plenamente. Eu quero dizer que a onisciência de Deus vai desmascarar a hipocrisia e vai expor a identidade de cada um de nós. Nós podemos enganar uns aos outros, mas a Deus jamais enganaremos. A Bíblia vai nos dizer aqui em Marcos capítulo 7, versículos 6 e 7, dizendo assim: respondeu-lhe bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Eu quero dizer que Jesus estava desmascarando aqui os fariseus e os escribas, porque eles tinham belas palavras a respeito de Deus nos seus lábios. Eles adoravam de uma maneira excelente, mas o fato é que o coração deles estavam longe do Senhor, estavam vivendo o quê? De aparência. Eu quero dizer que essa situação não aconteceu somente lá na época de Jesus ou na época do profeta Samuel, mas ela veio desde lá do Jardim do Éden, né? Quando Adão e Eva pecaram e eles observaram que estavam nus, a primeira reação deles foram colher folhas de figueira para fazer roupas para eles. Eles cuidaram o quê? Da sua aparência e não da sua essência. Eles não tiveram um desejo de chegar-se a Deus, pedir perdão, né, se arrependerem. Pelo contrário, eles se esconderam e cuidaram somente o quê? Da aparência. Eu quero dizer que Deus, Ele sonda o nosso coração. Deus, Ele não se impressiona com a nossa aparência, mas Ele conhece o nosso coração e conhece as nossas intenções. Eu quero dizer que viver de aparência, né, pode atrair julgamento divinos do Senhor sobre nós. Diga comigo assim: misericórdia. Foi isso que aconteceu com Ananias e Safira, né? Eles venderam a sua propriedade, mas eles deram somente uma parte e falaram que tinha entregado tudo. Ou seja, eles estavam vivendo de aparência. Eles quiseram viver, andar, né, ter a mesma atitude que Barnabé e outros irmãos tiveram, ser reconhecido pela igreja, mas eles estavam o quê? Mentindo, vivendo de aparência. E o juízo de Deus veio sobre eles, né? E eles morreram, o casal, diante da igreja. Diga comigo assim: misericórdia. Eu quero dizer também que viver uma vida de aparência pode impedir o nosso relacionamento autêntico com o nosso Deus. Foi isso que aconteceu com Judas Iscariotes, né? Ele viveu o quê? 3 anos com Jesus, mas a sua lealdade ao nosso Senhor Jesus Cristo ficou a desejar. Tudo porque ele viveu o quê? De aparência. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, você que me ouve, não viva de aparência. Peça ao Senhor, abre o seu coração ao Senhor, peça para Deus sondar o seu coração, né? Porque Deus, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece as nossas intenções. E eu quero dizer, querido, que Deus quer nos libertar de todo tipo de aparência, né? E nós podemos observar, querido, aqui no livro de Mateus, capítulo 23, versículo 27, Jesus dizendo a respeito dos escribas e fariseus, dizendo assim:
Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes ao sepulcro caiado, que por fora se mostram belo, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Jesus estava denunciando a prática da aparência dos fariseus dos fariseus e dos escribas. Eles estavam, Jesus coloca ele semelhante ao sepulcro caiado, que por fora era branquinho, belo, mas por dentro cheio de ossos e de imundícia. Né? Eu quero dizer, querido, que Deus ele não tem prazer na vida de aparência. E a pergunta é, como é que você está vivendo? Como é que está o seu relacionamento com Deus? Não viva de aparência. Abre o seu coração para o nosso Deus. Eu quero lembrar você também de Apocalipse capítulo 2, quando Jesus escreve à igreja de Éfeso. Aquela igreja tinha uma grande produtividade. Ela fazia muitas coisas para o reino. Mas nós podemos ver que Jesus disse para ela, olha, eu conheço as tuas obras, eu conheço o seu labor, eu conheço a sua dedicação, mas uma coisa lhe falta, vocês abandonaram o seu primeiro amor, vocês estão vivendo o quê? De aparência. Ou seja, nós podemos ver aqui, querido, que o nosso Senhor denunciando aquela prática também. Né? Então, meu irmão, não viva de aparência. Abre o seu coração ao Senhor. Quero ler com você ainda 2 textos. Eclesiastes capítulo 12, versículo 14, que vai dizer assim, porque Deus há de trazer juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Meu irmão, minha irmã, nada vai ficar escondido. Deus vai trazer juízo de todas as coisas, sejam boas, sejam más. Né? E é por isso que a palavra de Deus diz assim também, lá em Provérbios 23, 14, dizendo assim, aquele que encobre a sua transgressão jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixe alcançará a misericórdia. Meu irmão, minha irmã, essa é a palavra de Deus para mim e para você nesta manhã. Abre o seu coração, confesse as suas falhas, os seus pecados, né? Porque, amado, o prazer de Deus é que você viva, né, o melhor que Ele tem para você. Não esconda, né, o seu pecado, o seu erro, mas abre o seu coração ao Senhor, confesse. Como diz aqui, aquele que encobre a sua transgressão jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Que a misericórdia do Senhor possa te alcançar nesse dia, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã, você que me ouve. Aleluia.